Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos conversar a respeito de os pronomes relativos, tá? Então, lembrem que eu sempre corrijo vocês em sala, dizendo que não podemos iniciar respostas com que. Hoje a prof vai dar a resposta bem completa e vai mostrar para vocês o porquê de não poder ser usado, certo? Então, vamos comigo. Sempre que nós falarmos que vamos usar um pronome relativo, é preciso que a gente entenda que esses pronomes relativos, eles representam nomes já citados anteriormente e com os quais se relacionam, tá? Então, representam nomes já citados. Então, quando eu começo a minha resposta com que, ela começa errada porque eu não tenho nada que já foi citado, tá? É preciso que eu tenha elementos que já foram citados e daí sim eu uso o pronome relativo para se referir a ele, porque eles vão se relacionar, correto? Então, os pronomes relativos, eles introduzem as orações subordinadas adjetivas. Vamos em frente. Lá na página 48, da apostila de vocês, nós temos alguns exemplos. Vejam que a prof inverteu aqui a ordem das frases. Primeiro está a B, depois a A, mas isso é porque vai ter um porquê, tá? Tem um motivo para fazer um sentido mais claro para vocês. O caso mais drástico foi o do grupo Borders. O grupo Borders, à época, pediu concordata. Vejam que o nome do grupo, ele é repetido. Você termina a oração com o nome do grupo e já inicia outra com o mesmo nome. Vejam que este modo de fazer o uso da língua ou apresentar o nome do grupo, ele impede a compreensão ou ele prejudica a compreensão. Você fica repetindo sempre as mesmas palavras. Então, aqui entra a função do pronome. Então, vejam aqui no segundo exemplo, caso mais drástico foi a do grupo Borders, que à época pediu concordata. Veja que este que, tá? Ele foi usado aqui no lugar de o nome do grupo que estava na oração anterior. Ele substituiu o grupo Borders, tá? E ele fez o seu papel de relacionar um termo da oração a outra. Então, quem foi que teve um caso drástico? Foi o grupo Borders. E o que aconteceu com o grupo? Pediu concordata, tá? A época pediu concordata. Vejam que este que, ele é o pronome relativo. Ele está fazendo a função de relacionar um termo da oração com a outra. Ou seja, ele serve aqui ele está substituindo o nome do grupo e ele também está fazendo a sua função de relacionar os termos da oração para que a oração seja compreendida de uma forma mais clara. Vamos seguir. Então, nós temos os pronomes relativos. Eles podem ser variáveis e também podem ser invariáveis, tá? Temos masculino, feminino. Gente, quando a gente fala em variáveis, a gente está falando que pode ser masculino, feminino, singular e plural. E quando a gente fala em invariável, é porque nós não conseguimos dar essa opção de ter masculino, feminino, singular e plural. A gente não pode dizer ondes, né? Quens, ques, tá? Então, vejam que estes pronomes invariáveis aqui, eles serão sempre encontrados desta forma, nunca de outra forma, porque se apresentar de outras maneiras, então ele está sendo usado incorretamente. Vejam comigo aqui o pronome que. Dependendo da transitividade verbal, lembrem lá, transitividade verbal, o verbo é transitivo direto ou ele é transitivo indireto? Ele é transitivo direto se ele não exigir preposição. Agora, se ele exigir preposição, ele é transitivo indireto. E o pronome relativo que pode ou não ser precedido de preposição. Então, dependendo da transitividade verbal, o pronome relativo que pode ou não
ser precedido de preposição. Vejam comigo. Itu é a cidade em que nasci, tá? Vejam que Itu é a cidade em. Olhem a preposição aqui, tá? Que nasci. Veja que o verbo nascer, ele é um verbo transitivo indireto, tá? Ele exige uma preposição. Quem nasce, nasce em algum lugar. Onde foi a cidade que eu nasci, tá? Qual foi a cidade em que nasci? A cidade em que nasci foi Itu, certo, gente? Então, vejam comigo aqui, ó. Não gostei da resenha que li, tá? Não gostei da resenha que li. Quem não gosta de alguma coisa, tá? Mas vejam que nós não estamos nos referindo ao verbo gostar. Nós estamos nos referindo ao verbo ler, tá? Li a resenha e não gostei. Vejam o pronome relativo aqui, ó. Veja a função que ele está exercendo. Lembrem que ele pode ser usado com verbo transitivo direto ou indireto, com ou sem preposição, tá? Então, li a resenha e não gostei. Vejam que a resenha, ela é o objeto direto, tá? Li a resenha e não gostei. A resenha é o objeto direto do verbo ler, porque é com ele que nós estamos fazendo esse questionamento e não é com o verbo gostar, tá? Porque não gosto, que não gosta de alguma coisa, tá? De alguma coisa que viu, de alguma coisa que leu ou de alguma coisa que ouviu. Então, vejam que quem não gosta de alguma coisa, tá? Então, não é do verbo gostar que nós estamos falando, nós estamos falando do verbo ler. Veja que não gostei da resenha que li é o mesmo que dizer li a resenha e não gostei, tá? Vejam o pronome relativo ali antes do verbo ler. Quem? O pronome relativo quem sempre possui como antecedente uma pessoa ou coisas personificadas. Lembrem lá de personificação, é quando atributos de seres humanos são destinados a outros seres, tá? Então, isso é personificação. Ai, a chuva gritava, tá? Ou então as árvores choravam, o cachorro sorria. Vejam que são características que são humanas que são atribuídas a outros seres, tá? Então, o pronome relativo quem sempre possui como antecedente uma pessoa ou coisas personificadas. Vem sempre antecedido de preposição. Vem sempre antecedido de preposição e possui o significado de o qual. Então, você pode fazer essa troca aqui, tá? Pelo o qual. Gutenberg, por quem tenho muita admiração, desenvolveu a prensa gráfica. Vejam que Gutenberg, na sequência eu tenho uma preposição e nós temos ali o pronome relativo quem. Lembre que ele exige uma preposição, tá? A escritora R.J. Palácio, de quem lhe falei? Quem fala, fala de alguém. Quem fala, fala de alguma coisa. Então, a escritora Palácio, de quem lhe falei, tá? Então, a preposição de, que é exigida, tá? E o pronome é relativo aqui, certo? Ou você poderia dizer do qual lhe falei. Tá? Veja que você pode fazer, ou da qual lhe falei, que pode ser feita essa troca sem problema nenhum de sentido. Onde? Só pode ser usado para indicar lugar concreto, espaço, gente, tá? Então, cuidem com isso, onde você está, aonde você está indo, tá? Conheceu a casa onde vai morar. Veja que a casa aí é o lugar físico, tá? E onde é o pronome, tá? Então, casa, lugar físico,
onde o pronome. Então, onde só pode ser usado para indicar lugar concreto, espaço, certo, gente? Na sequência, nós temos aqui, ó, foi ao espetáculo em que estavam jovens artistas iniciantes. Vejam que ele foi ao espetáculo. Espetáculo indica uma situação, indica um evento. Então, foi ao espetáculo em que estavam jovens artistas iniciantes. Então, indica uma situação, indica um evento. Vejam que o espetáculo ele não é um lugar, tá? Mas ele é uma situação, ele é um evento. Porque eu tinha dito para vocês que nós usamos, tá? Para indicar lugar físico concreto. Porém, espetáculo não é um lugar físico, não é um lugar concreto, mas ele indica uma situação, tá? Certo? Vamos em frente. Aonde é usado apenas para indicar movimento. Assim, observamos que esse uso só se dará quando o verbo exigir movimento por parte do sujeito. Quando eu falo em movimento, eu estou falando de um deslocamento, gente, tá? Então, nós nós conhecemos a praça aonde meus pais iam quando eram crianças, tá? Aonde vocês estão indo? A praça é onde meus pais iam quando eram criança. Então, veja que aonde vocês estão indo, certo? Vocês vão se deslocar, vocês estão se deslocando para algum lugar. Então, aonde é usado com o objetivo de indicar movimento, certo, gente? Deslocamento. Vocês têm esta tabela lá na apostila de vocês, tá? Está na página 49 e diz que os pronomes relativos o qual, a qual e os quais e as quais se referem a uma pessoa ou coisa. É importante usá-los para evitar frases ambíguas. Lembre que ambíguas é quando dá a possibilidade de você entender de duas maneiras diferentes, tá? O sentido ambíguo pode ser entendido de duas formas. Então, a gente usa esses pronomes para evitar essa ambiguidade. Conhecemos a irmã de Pedro, que analisa livros de ficção científica. Nesse caso, o termo antecedente pode ser irmã ou Pedro. Só que para eliminar a ambiguidade, o pronome relativo que pode ser substituído por a qual ou o qual. Conhecemos a irmã de Pedro, a qual analisa livros de ficção científica. Então veja que a gente já não tem mais aí ambiguidade, porque anteriormente nós poderíamos entender. Tá? Conhecemos a irmã de Pedro, que analisa livro de ficção científica. Quem que analisava o livro de ficção científica? O Pedro ou a irmã dele? Quando a gente faz essa substituição, a gente deixa bem claro quem é que analisa livros de ficção científica, certo? Conhecemos a irmã de Pedro, o qual analisa livros de ficção científica. Aqui a gente sabe que quem analisa é o Pedro. Pessoal, os pronomes relativos que e qual podem ser antecedidos pelos pronomes demonstrativos. O trabalho que eu fiz refere-se à adolescência. O trabalho o qual eu fiz. A cantora que acabou de se apresentar é desconhecida. A cantora a qual acabou de se apresentar. Os trabalhos os quais eu fiz, as cantoras as quais se apresentaram. Veja que você pode tranquilamente fazer essa substituição e você não vai ter prejuízo de sentido. Gente, acompanhe lá na Iônica, tá? A prof vai dispor para vocês as atividades que vocês terão para realizar a respeito desse conteúdo, tá? Vejam lá, acompanhem comigo e na próxima semana a gente vai falar um pouquinho mais a respeito desses pronomes relativos, mas já focando nas orações subordinadas adjetivas, tá bom, gente? Então, fiquem bem, se cuidem e nós nos falamos durante a semana. Deixem as dúvidas de vocês lá no mural, tá? Deixe no mural que fica mais fácil da prof responder conforme a necessidade de vocês forem aparecendo, tá bom? Fiquem bem e até mais.